Mateus 21, Mateus capítulo 21, versículo do 18 ao 22. Quero falar com vocês nessa noite algumas lições. Aqui a figura é uma figueira, é uma árvore. Mas eu poderia, em vez de falar lições sobre a figueira, eu prefiro, porque a figueira aqui representa a nossa vida. Então eu queria já lições da nossa vida, para a nossa vida, alguma coisa assim. É um texto muito conhecido, se fala muito sobre fé, sobre oração nesse texto, sobre o poder da palavra. Mas eu quero trazer uma outra visão desse texto aqui que o Senhor trabalhou comigo e eu quero compartilhar com a igreja hoje. Diz assim, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao observar uma figueira, uma árvore à beira do caminho, aproximou-se dela, com a intenção de apanhar algum fruto para comer, porque ele estava com fome e ali ele avistou algo que pudesse saciá-lo. No caso, era uma árvore frutífera, uma figueira. Mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira, de uma certa maneira indignado. A gente percebe nesse texto, até mesmo pela sequência que gerou aquilo, uma indignação no mestre, porque ele estava com fome. Ele chega num lugar que nasceu, foi gerado, foi criado para oferecer algo para as pessoas, no caso fruto, um alimento, e quando Jesus precisa desse alimento, ali não tinha nada. Então Jesus disse à figueira: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao verem isto, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Quero orar mais uma vez. Você pode abaixar a sua cabeça. Pai querido, nós estamos aqui como igreja, como teu povo, como teus filhos, e queremos ouvir, como Tiago já pôde expressar ali mais uma vez, a tua voz, a tua palavra que vem nos alimentar, que vem realmente mudar a nossa história, que tem feito a diferença nas nossas vidas. Nós te louvamos pela tua palavra, que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra no mais profundo, no nosso íntimo, e faz mais essa vez, ó Deus, usa a minha vida, usa esse texto, mas que o teu Espírito esteja também já usando já as experiências de cada um, que cada um tem vivido, para ministrar o que o Senhor tem para cada um hoje, no nome de Jesus, amém. Meus queridos, é um texto muito conhecido, isso daí é narrado em Marcos também 11 capítulos, 2 evangelhos narram essa passagem. Acho que em Marcos fala que na manhã ele fala, e na manhã seguinte, a hora que ele volta, a figueira secou. Tem a questão do poder da palavra, a palavra de Deus, mas eu falo que a palavra de profeta é muito séria. A palavra do povo de Deus, dos filhos de Deus, existe um poder na palavra que a gente precisa tomar muito cuidado, porque tem um texto lá que fala que aquele que souber usar bem vai comer do seu fruto. Do fruto do quê? Daquilo que sai da boca, das nossas palavras. Mas aquele que não sabe usar vai ter consequências, e a gente tem visto muita gente tendo a bênção da consequência de palavras boas que saem da boca, e palavras ruins na casa, na família, no trabalho, em tantas áreas. Eu confesso para vocês que eu falo da minha particularidade, assim, a maioria já me conhece, então não ligo de me expor. Mas eu já um tempo atrás, Deus trabalhando cada vez mais comigo, mas eu era uma pessoa muito assim,
justiceira, eu sou uma pessoa perfeccionista e tudo aquilo que de alguma maneira não sai certo, eu ficava doido. Então, cansei de em estabelecimentos, muitos, não, mas alguns estabelecimentos que você ia e que realmente você percebia o serviço daquele jeito, que você sai assim, falando, nunca mais vou voltar. Às vezes saía da minha boca, desse jeito, se esse lugar continuar assim, vai fechar. Passava um tempinho, a gente passava, aquele lugar estava fechado. E aconteceu pelo menos umas 3 vezes, 3 situações. A Nilva começou a chamar minha atenção. Marinho, você tem boca de profeta, cuidado, porque você não sabe talvez o prejuízo que isso era. Mas a questão é o seguinte, que quando você vai num lugar esperando ser suprido, quando você sai de lá sem o suprimento, sem o alimento, sem aquilo que você procurou, você fica frustrado. E a vontade é fazer essa que Jesus falou. Como assim? Eu tenho fome e eu procuro um fruto numa figueira e ali não tem. Agora eu queria trazer isso para as nossas vidas e tirar 3, não sei nem como que eu coloco, 3 reprimendas, 3 chamadas de atenção que Jesus faz e 2 princípios nesse texto para a nossa vida. Porque eu queria que você colocasse a figueira como você, como teu pai, como a tua família, como teus amigos, como nós aqui. E a questão é o seguinte, que a gente procura uma figueira, Jesus teve fome e procurou para matar a sua fome. E eu quero dizer que nós constantemente procuramos pessoas para preencher vazios nossos, para preencher, para saciar carências, para de alguma maneira, ou até mesmo, eu estou falando, parece que num sentido pejorativo, não. Mas o que você espera dos pais? Você espera um cuidado, você espera um ensino, você espera uma proteção, você espera muita coisa, porque os pais nasceram para isso. E daí quando você tem algumas experiências, puxa, eu não tive essa proteção. Os pais foram criados para isso, mas eles falharam, como essa figueira. E assim você pode ir para os cônjuges, você procura, puxa, eu casei, quero ser algo, quero produzir, quero dar algo, oferecer, mas também quero receber. E eu sei que nessa relação de família, relação de irmãos, nós nascemos assim como a figueira, nós nascemos para dar frutos, para produzir, para gerar, para de alguma maneira saciar a fome, saciar a necessidade de outros. Deus, tem muita gente que fica assim, eu peço para Deus tantas coisas. Você pode reparar que muitas das coisas que você pede, só tem possibilidade de você receber se vier por meio de pessoas. Muitas coisas que a gente precisa e busca em Deus, Deus usa as pessoas. Assim como usa a figueira para alimentar alguém, Deus usa as pessoas, família, igreja, amigos, para de alguma maneira, eu vou colocar aqui, mas você pode pensar o quê? Mas para saciar a fome um dos outros. Nós precisamos, e eu quero dizer que assim como Jesus, naquele momento, sentiu a necessidade, eu tenho visto cada vez mais pessoas necessitadas de alimento, talvez não de pão, mas talvez de um abraço, de uma atenção, de uma palavra, de um gesto, de uma mão estendida. E o que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas têm se frustrado. Então eu queria começar, quais as reprimendas que Jesus dá, que a gente pode tirar nesse texto, para a gente ficar prestando atenção, porque eu queria que a gente analisasse no outro, naquilo que já gerou na gente, que vai ser muito mais fácil. Eu estou falando aqui, você já pensou no irmão, você já pensou na esposa, no marido, você já pensou na mãe, você já pensou num monte de gente que te frustrou. Eu também posso pensar, eu já fui frustrado em algumas situações, mas eu também gostaria que a gente pudesse trazer para nós, porque assim como essa pessoa que me frustrou, porque eu esperava, e não é só esperar, mas porque Deus a criou para
para me dessedentar, para matar a minha fome, para me suprir, para algumas coisas, para me suportar. Eu quero dizer que você também foi criado para isso. E que muitas vezes existem pessoas assim como você, frustradas com a figueira chamada Marinho, figueira cada um de vocês aqui. E eu queria usar com isso quais as atenções que a gente precisa. Deus, ali naquela profecia ali, de que não, você não vai dar fruto, que você, lógico que teologicamente está falando de julgamento, daí faz um paralelo sobre Israel, mas não, eu queria falar sobre cada um de nós. E primeira atenção que a gente precisa ter: Deus abomina a frustração de uma vida vazia. Deus abomina a frustração. Quando ele chega para aquela figueira, eu vou trocar aqui, é figueira. Se eu falar videira, você entende figueira, tá? Então tá certo. A frustração que é gerada em Jesus tem sido gerada constantemente nas pessoas. Mas por que é gerada uma frustração? E ninguém gosta de ser frustrado. A frustração é uma decepção, é algo que você tinha convicção, você esperava. Olha, eu estou com fome, mas ainda bem que tem uma árvore ali, eu vou pegar um fruto ali. Não tem. E agora? Não, eu estou entrando numa igreja porque eu tenho muitas questões. E eu sei que ali, falaram que tem igreja, que ali tem célula, que tem gente, que tem um pastor, que não sei o quê. Mas daí de repente você chega e... Opa, peraí, eu não senti ainda esse abraço, eu não senti algumas coisas. E isso gera algo em você. Eu quero dizer que Jesus, ele abomina isso. E quando é uma palavra muito pesada, abominar, mas ele aborrece, ele fica assim, porque quando ele vai lá e amaldiçoa aquela figueira, ele está falando assim: não pode uma árvore que nasceu para gerar fruto, no momento de necessidade não gerar fruto. Agora eu quero trazer para nós, não é possível nós, um povo de Deus, que temos o pão da vida para oferecer, que temos a água viva, que o Senhor fala que se Ele estiver em nós, se nós estivermos nele, nós vamos produzir muitos frutos. Ele falou que se nós experimentássemos dele, bebêssemos dele, da água dele, nós nos tornaríamos uma fonte a jorrar. Então teria a água para saciar, para matar a sede. E de repente, todas as vezes que nós, em algum momento, somos exigidos, ou algumas pessoas nos passam por nós, esperando, que ele é um pastor, ele vai, talvez ele tenha uma palavra, e de repente eu ignoro, não dou uma palavra. Não, aquele é um servo de Deus, eu tenho certeza que ele pode fazer. E assim, ou talvez pior, as pessoas têm passado por você e nem têm percebido que você é uma árvore frutífera, que você nasceu para gerar vida, para dar fruto, para abençoar pessoas. Eu sei que quando nós não fazemos isso gera, nesse texto, a gente pode perceber que Jesus fica indignado. Então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente tem. Você pensa e volta a falar, toda hora traz para você. Domingo eu quero trazer uma outra palavra aqui que vai nortear um pouquinho a gente, porque a gente lembra na hora de pessoas que fazem para a gente. Isso é automático. Eu sei que aqui você já deve ter, mas muitas vezes, pode ter certeza, que várias pessoas já procuraram frutos em nós e não acharam. Mas não é porque não tinha. Talvez é porque a gente estava escondendo, ou porque a gente não está afim, ou porque a gente está cansado, ou porque a gente se esquece de que nós nascemos para ser bênçãos uns para os outros. Nós nascemos para dar as mãos, nós nascemos para compartilhar tudo aquilo que a gente tem recebido. Paulo fala: o que recebi do Senhor também estou transmitindo a vocês. A vida cristã é você receber, porque a palavra de Deus fala que a gente não pode receber coisa alguma se do céu não for dado, se não vier do Pai das luzes, se não vier de Deus. Mas também, tudo que a gente recebe, a gente precisa celebrar, agradecer, festejar. O povo israelita era assim, eles celebravam tudo, eles tinham festa para colheita, tudo que eles recebiam, porque eles tinham noção de que era de Deus.
Muitas vezes a gente tem recebido tantas coisas de Deus, mas às vezes a gente não tem celebrado. Mas daí às vezes a gente tem celebrado, porque a vida não é só receber, celebrar, agradecer, mas é partilhar também. Tudo que nós recebemos precisa ser partilhado, porque as pessoas cada vez mais, ainda mais hoje com os seus celulares, com as suas redes sociais, com as suas telas, cada vez mais as pessoas estão se tornando ensimesmadas, cria um casulo, e as pessoas não têm noção de como elas estão doentes. E eu quero dizer que o fruto que tem em você, sabia que é remédio? Você lembra naquela passagem de Jeremias, de Ezequiel 47, 37 do rio, 47 do Vale de Ossos Secos, confundo aí, mas que fala que aquele rio saía do trono, saía do templo, para um lugar, para aquele deserto da Arabá, que era tudo seco, mas porque aquela água passa, daí começa a nascer árvores frutíferas de todos os lados, e falava que aqueles frutos seriam alimento e remédio para as nações. Você não é uma figueira qualquer, você é uma árvore frutífera que tem alimento, você tem o pão vivo, você tem água, você tem tudo aquilo que é necessário, mas além disso você tem remédio. O que flui de você, que não é você, mas aquilo que você recebe, que você carrega, que é Deus, tem muito poder para curar. E eu quero dizer que as pessoas estão doentes, as pessoas estão carentes, as pessoas estão necessitadas, as pessoas não sabem se vão mais para psicólogo, para psiquiatra, para pastor, para macumbeiro, as pessoas estão desesperadas, não sabem mais o que procurar. E muitas dessas pessoas têm passado, voltado, têm ido, têm vindo e passado por nós, mas não têm visto, não têm podido apanhar o fruto da vida que está no nosso. E eu quero dizer, primeira lição, aprenda e entenda que isso frustra demais o teu Senhor. Aquele que criou a figueira, mas é aquele que criou você também para ser uma bênção para os outros. Todas as vezes que nós não somos, nós frustramos. Meu querido, a gente, mais do que as pessoas, pode ter certeza, quem mais a gente frustrou foi o nosso Criador, que nos criou para ser frutífero, para ser uma árvore abençoadora, em nome de Jesus. Segunda, primeira, Deus abomina, cuidado com a vida vazia, que não tem gerado fruto. Segundo, Deus abomina também uma vida fútil. Muitas vezes, não é como eu falei, é que a gente tem esquecido da questão do fruto, do que a gente pode, porque você sabe que fruto não é para a árvore em si. Fruto, tá certo que é bonito, você vê uma árvore cheia de fruto, mas você quer uma coisa que deixa a árvore mais bonita, você vê uma árvore sem folha nenhuma, mas com alguns frutos, e daí de repente você passa e vê uma árvore cheia de folha, uma folhagem bonita assim, tal. Sabe que eu percebo nessa geração e que Jesus abomina, quando ele fala isso daí, eu procurei, porém não tinha fruto, só tinha folhas. Jesus está falando assim, olha, de longe era uma árvore, é uma figueira perfeita, bonita, porque senão eu não teria ido atrás. Não era uma árvore seca, não era uma árvore feia, era uma árvore bonita, frondosa, cheia de folhas. Porém, as pessoas não precisam de folha. Folha é só para árvore. Folha tem a ver com aparência. Cada vez mais nós estamos preocupados com aparência. E a gente esquece que nós nascemos não foi para nos mostrar, mas foi para alimentar. Não foi para aparecer, mas foi para ser algo na vida das pessoas, para mudar história, para realmente fazer a diferença onde nós estamos. Não adianta uma árvore cheia de folha, porque o propósito da árvore não é aparecer, mas é alimentar. Jesus fala só folha. Eu fico vendo uma geração que a gente se preocupa com roupa, com bíceps, com tríceps, e a gente precisa se preocupar mesmo, mas a gente se preocupa com tudo que é exterior. A gente se preocupa com a foto no Instagram, a gente se preocupa com a foto no não sei o que, a gente se preocupa com como que a gente vai aparecer, como que a gente vai se mostrar, mas a gente não lembra de que tem pessoas passando por nós, pessoas vendo, e se as pessoas estiverem só vendo folhas, a tua
você como árvore não tem cumprido o teu papel. Você só tem vivido de aparência. Você pode até ser, olha, aquela pessoa vai na igreja, aquela pessoa faz isso, aquela pessoa é o pastor, aquela pessoa prega, aquela pessoa canta, aquela pessoa não sei o quê. Mas todas as vezes que alguém da tua família precisa de algo, de um fruto, de um poder, de uma unção, de graça, de um testemunho, cadê? Ah, é só folha. É porque na igreja lá o pessoal não precisa tanto de fruto, fica um monte de árvore cheia de folha lá, fica quem que tem a folha mais bonita? Não sei o quê, porque fruto é para ir para fora, é para casa, para nossa família, é para os amigos, é para as pessoas necessitadas. E às vezes a gente esquece que ao nosso redor sempre vai ter gente precisando dos frutos que o Senhor colocou no nosso coração, colocou na nossa vida. Jesus abomina o vazio, a vida vazia, a vida fútil, que só pensa em aparência. E por último, uma reprimenda antes de dois princípios importantes que a gente já vai falar: a maldição da inutilidade da vida. Jesus abomina a inutilidade. Vou traduzir aqui: Jesus abomina uma vida que não cumpre o seu propósito, o seu papel. A vida, ela é sagrada. Quem não tem o que oferecer aos outros está menosprezando o dom da vida, o dom de ser figueira, o dom que Deus deu para cada um de nós. Porque o fato de nós nascermos, nós já temos o potencial de abençoar, de falar, de cuidar, de fazer tantas coisas. Mas às vezes a gente esquece que tudo isso é algo sagrado. A vida, ela fala que antes de nós nascermos, antes de nenhum dia existir nosso, Deus já tinha escrito todos os nossos dias. Outro texto que eu acho maravilhoso falando sobre isso daí, quando Deus fala para Jeremias: antes de você nascer, eu te vi, eu te conheci. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, eu te designei profeta às nações. Ou seja, Jeremias só nasceu por causa de um propósito. Não foi assim, Jeremias nasceu, o que ele vai ser? Deixa eu pensar. Não, Deus ali, ele estava pensando na eternidade, ele falou assim: eu preciso de um profeta, eu quero um profeta assim, assado, eu vou escrever os dias dele, vai lá, tá. Daí que é fecundado os nossos propósitos, o porquê a gente vive, o porquê da nossa existência, vem antes até mesmo da nossa existência. Por isso que é sagrado, por isso que é algo muito especial. E a gente não pode pegar isso daí e viver só pensando em folhas, pensando só em aparência, pensando só em receber. Porque daí, como eu falei, os frutos têm muito mais a ver. Praticamente a árvore, ela precisa ser ferida, ela dá, o fruto não é algo que ela se alimenta do fruto, pelo contrário, ela oferece o fruto, o fruto é sempre para as outras pessoas. Nós precisamos, por isso que Jesus falou: mais bem-aventurado, mais feliz, mais do que feliz, é aquele que aprende a dar mais do que pensar em receber. A gente vem para uma igreja pensando: peraí, será que vai tocar a música que eu gosto? Será que vai ser o pregador que eu gosto? Será que a palavra hoje vai ser do jeito que eu gosto? Será que hoje o clima vai estar do meu jeito? Será que a cor da parede, será que vai ser do jeito? Será que a pessoa vai olhar para mim? Eu tinha que vir aqui pensando: o que eu posso fazer? O que nesse culto eu vou poder oferecer para Deus, para os meus irmãos, para as pessoas que estão aí fora? A gente virou aquelas filhas da sanguessuga, a gente pensa em Deus, só pensa em Deus porque Ele pode fazer isso, Ele pode todas as coisas. Mas eu quero dizer que todas essas coisas, a mais extraordinária Ele já fez, que foi criar você, dar o dom da vida para você, te encher de capacidade para alimentar, para gerar, para frutificar, para expandir. Mas a gente às vezes só está assim: mas sabe o que é, pastor? É que eu preciso, é que eu tenho, não sei, a gente sempre tem. Mas eu quero dizer que muito do que a gente precisa, e aqui vai, você já viu árvore cheia de fruto sem ninguém perto? Porque eu sei que muitos de nós, quando a gente fala assim: pastor, nessa igreja ninguém me estende a mão, nessa igreja ninguém faz isso, nessa cela, não sei o que, minha família assim, a gente fica sempre pensando peraí, ninguém me apoia, ninguém faz uma visita para mim, ninguém não sei o que e tal.
Eu quero dizer que a árvore cheia de fruto, as pessoas procuram para estar perto. Se você tem andado muito sozinho, é porque talvez esteja faltando fruto para você. Porque se tiver fruto, as pessoas vão querer estar perto. Árvores frutíferas, as pessoas pulam muro, pulam cerca, faz qualquer coisa para estar perto. E tem muita gente que se sente isolado, sozinho, desamparado. Mas é porque para começo de conversa, você mesmo não tem dado fruto, você não tem gerado fruto. Você é aquelas pessoas que precisa, eu tenho que receber, eu tenho que fazer, não comece a fazer. A gente viu, eu já vi vários testemunhos de pessoas, pastor, eu na igreja, no começo era assim, ninguém olhava para mim, não sei o que e tal. Eu peguei e fiz isso, eu comecei a fazer e tal. E essa pessoa começa a realmente ser notada, não pelo que ela faz, mas pelo que ela gera. As pessoas, puxa, uma pessoa legal, uma pessoa que me dá um oi, que me dá um abraço, que me dá um sorriso, que faz isso, que já não sei o que. Então, mas ninguém faz isso comigo. Começa a fazer, que você vai ver que daqui a pouco vai estar um monte de gente fazendo. É igual aquele casal lá, que o filhinho mimadinho da mamãe casou, a mamãe colocava a comida no prato dele até ele casar e fazia tudo. De repente ele casou e está lá, toca o despertador no dia seguinte, ele tem que trabalhar, ele acorda, não tem café, não tem nada, a esposa dele correndo também porque tinha que sair. Ele pergunta, e o café? Meu amor, não consegui, também levantei, se quiser faz aí. Eu fazer café? Porque não, assim... Eu sei que isso daí durou uma semana, o menino foi lá conversar com a mamãe dele. Mamãe, não sei o que, então não sei o que. Meu filho, olha, eu confesso que eu errei muito com você, porque eu sempre fiz isso para o teu pai e fiz isso para você. Mas sabe quem começou fazendo isso primeiro? Foi o teu pai que começou a fazer isso comigo. E eu aprendi. Então, por que você não faz? Vem cá, vou te ensinar a fazer café. Daí, segunda-feira, em vez dela se perguntar cadê o café, você vai lá, você vai preparar um cafezão. Antes dela levantar, você vai levantar meia hora mais cedo, você vai preparar tudo e vai levar um café para ela na cama. Fez, a mulher te assustou, ficou, o que foi? Não, meu amor, quero preparar porque a gente não tem tido tempo de tomar um café junto, eu fiz para você, para a gente poder ter um tempo junto e tal. 2, 3 dias fazendo isso. Não, meu amor, amanhã você não precisa fazer, não, deixa que eu faço. Eles começaram. É sempre assim. A gente, muitas vezes, teve uma vez que eu perguntei a alguém também, reclamando, pastor, não liga no meu aniversário, não fizeram isso, não faz nada, esquece, não sei o que e tal. Eu perguntei, e você, já ligou no aniversário de tudo isso que você está falando? Eu não. Então a gente está sempre, vamos começar a fazer, porque a gente vai perceber que Jesus fala, a lei áurea, fazei aos outros aquilo que você quer que eles vos façam. A gente fica sempre pensando, o que os outros não fazem, o que o marido não faz, o que a mãe não fez, o que não sei quem não faz, o que os irmãos não fazem, o que Deus não faz, não sei o que. E a gente fica assim, a gente acaba nunca recebendo, porque a gente esquece que nós nascemos para frutificar. E à medida que nós frutificamos, pessoas se alimentam do fruto que saem de nós, mas essas mesmas pessoas amanhã vão querer vir e servir a gente. Não foi assim com Jesus? Jesus veio servir, mas quantos depois falaram, não, por favor, o Senhor deu a vida por nós. Lá os 12 discípulos que tinham medo, que quando Jesus foi crucificado, correram, fugiram e tal. Os 12 sem exceção, morreram, morte assim ou degolado, ou crucificado, ou apedrejado. E não era assim, não, eles entregaram a vida para Jesus. Mas por quê? Porque Jesus entregou primeiro. Jó, de alguma maneira, era a pessoa mais... livro de Jó, ele perde tudo, era o homem mais rico, mais abençoado, mais tudo, com filhos lindos e tudo. Ele de repente começou a perder tudo, inclusive a saúde, e ficou lá passando um tempo terrível. E você pensa numa situação dessa, tadinho de Jó, Jó precisa receber algo. Jó não tem nem como frutificar no momento desse,
Porque ele não tem dinheiro, ele não tem saúde, ele não tem nada, ele não pode fazer nada. Vão os amigos, 3 amigos lá e fica tentando e tal. Daí de repente Deus trabalha com Jó. Só que antes de restaurar, Deus faz um pedido para Jó. Que aí está um segredo muito para nós. Porque, meu querido, eu preciso de alguns frutos. Eu preciso me alimentar de coisas que vocês podem dar para mim. Eu preciso, cada um de nós aqui na casa, na família, eu não estou falando nós temos necessidades, mas se a gente ficar esperando, a gente receber para depois dar, talvez seja esse o teste que Deus faz e fez com Jó. Jó, vem cá, não estou conseguindo, vai lá orar para os seus amigos. Eu orar? Mas eu que estou doente, eu que não tenho nada, eu que estou passando toda essa dificuldade. Eles só me massacraram, só me julgaram, falaram que eu sou pecador, falaram que eu estou assim porque eu cometi alguma coisa, eu fiz alguma coisa, eles acabaram comigo, só pioraram. Jó, vai lá orar para os seus amigos. E ele fala para os amigos, vai lá receber a oração de Jó. Pô, mas Jó pode oferecer algo? Meu querido, não importa o teu estado, aonde você está, como você está vivendo, porque o que você oferece não é de você, mas vem de Deus. Então não é aquilo, cada detalhinho. Se a gente pode estar doente, eu já tive situações e não está tão legal e precisar fazer um atendimento. Se eu pudesse, eu teria, não, mas não tinha jeito e de repente eu vou para esse atendimento, vou oferecer o que eu tenho, o que Deus colocou sobre a minha vida, e a hora que acaba eu estou melhor já. O que é isso? É que na medida que a gente faz, o Senhor vai fazendo, porque é isso. E daí Jó ora pelos teus amigos. Você pode ir lá para Jó 42 e fala isso daí. Assim que Jó orou pelos seus amigos, eu vou traduzir. Assim que Jó foi uma figueira frutífera, assim que Jó deu os frutos para os seus amigos, assim que os amigos foram até Jó, não estava sem folha, estava sem nada, estava doente, estava não sei o que, mas Jó pôde oferecer uma oração, pode oferecer um braço estendido, pode oferecer algo que Deus tinha falado para ele. Então peraí, dá o teu fruto aqui. Assim que Jó compartilha os frutos que ele tinha, que Deus tinha colocado sobre a vida dele, fala que imediatamente o Senhor restaurou a sorte de Jó, e Jó foi restaurado na saúde, na vida financeira, em todas as áreas. Fala que ele teve 2 vezes mais, ele perdeu 7 filhos, depois ganhou 14, fala que os segundos filhos eram mais bonitos que os primeiros, ele se tornou ter mais posse do que ele tinha lá quando ele perdeu, e assim por diante. É para mostrar que quando nada nos impede de frutificar, o Senhor, agora é a outra frase que no quesito de dar, o Senhor sempre vai ganhar. A gente vai oferecer, a gente vai ser essa figueira frutífera, a gente vai estar dando um abraço, a gente vai estar dando o carinho, a gente vai estar dando uma palavra, a gente vai estar orando, a gente vai estar fazendo tudo aquilo que o Senhor pedir para nós, às vezes ajudando, auxiliando, fazendo. Mas Deus vai chegar e surpreender, vai falar assim, você fez, agora eu vou fazer. E a gente vai ficar assim, nossa, eu dei 10 e ganhei 100, porque com Deus é assim. E tudo aquilo que a gente faz para os outros, o Senhor recompensa em nome de Jesus. Então cuidado com a vida fútil, vazia, e com a inutilidade da vida. Para que serve quem não serve? Não sei se eu escrevi certo aqui, mas qual é a utilidade de quem nasceu para servir, mas não serve? A Mônica que fala também, né? A pastora Mônica, ela fala, a gente só serve para servir. Se a gente não servir para servir, a gente não serve mais para nada. Porque nós fomos criados para ser essa figueira. Opa, sumiu aqui. Agora, os princípios, queria deixar 2 princípios que Jesus deixou. O primeiro já até falei aqui. Primeiro princípio dessa passagem: a vida é sagrada, faça bom uso da sua. A vida é sagrada, mas a existência é curta demais. Meu querido, nós recebemos um dom muito especial que é a vida.
E por mais que ela seja sagrada, ela passa voando. O salmista fala que ela é como um conto ligeiro. Tiago vai falar que ela é como sombra, que no amanhecer aparece, no entardecer já some. A gente tem percebido, eu lembro que ontem eu estava com 10 anos de idade, hoje eu já estou com alguns mais, um pouco, já estou com quase 20 em cada perna. A vida passa muito rápido. A gente não pode perder a oportunidade que a gente tem de servir, de fazer, de realmente mostrar como a nossa vida é sagrada, como Deus usa uma vida frágil, porque tudo que a gente fizer nessa vida frágil, na existência curta, vai ecoar para toda a eternidade. A existência é rápida, é curta, mas a eternidade não tem fim. E nós nascemos para a eternidade. E tem muita gente gastando a sua vida só aqui, achando no aqui, no agora, porque tudo aquilo que quando Jesus fala, ajuntai tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, onde ladrões não... Tem muita gente fazendo, dedicando a vida para ganhar, para ter, e não tem problema, a gente tem que trabalhar, Deus fala a favor do trabalho, mas às vezes a gente está, por causa do trabalho, por causa do compromisso, tem gente passando do nosso lado, precisando de frutos da nossa vida, e a gente não está disposto a dar, porque não tem tempo, porque eu não tenho o que compartilhar, porque eu estou pior que ele, porque eu tenho minhas demandas e não sei o que. Eu já dei esse exemplo de Jó. Meu querido, essa vida que você tem, por mais rápida que seja, ela é a oportunidade que você tem de garantir a eternidade, de garantir tesouros, frutos, galardão e tudo aquilo que Deus tem, não para agora. Às vezes a gente fica tentando juntar aqui, e a gente junta, e parece que a gente tem, a nossa vida é igual aquelas caixas de mercado, aquelas caixas de papelão. Não adianta você querer juntar muito, porque se começar a colocar, você coloca o suficiente, não queira colocar uma melancia, um melão, não sei o que, vai colocando, não, porque eu tenho que levar tudo, tem que levar, a hora que você levantar, o que vai acontecer? Vai romper, vai vazar tudo. Nossa vida aqui é frágil. Quando a gente fica assim, não, eu quero juntar, quero fazer, não posso, porque eu preciso, eu tenho necessidade, eu não sei o que, e tal. Pode ver que pessoas assim estão sempre arrebentando, tendo perdas. Daí você fala assim, não, pastor, eu conheço gente que tá por juntou, você está falando sobre dinheiro, mas vamos lá, vamos falar sobre paz, sobre vida feliz, sobre vida saudável em família, sobre alegria genuína, paz, coisas que são muito mais valiosas aí, porque dinheiro, alguma coisa leva, dinheiro, daí eu vou ter que lembrar aquela lista, dinheiro compra isso, compra cama, mas não compra sono, dinheiro compra plano de saúde, mas não compra saúde, e assim vai, dinheiro compra muita coisa, mas a maioria das coisas que o dinheiro compra, é diferente daquilo que Deus pode produzir e gerar em nós, e que aquilo que, quando a gente entende que isso também não é só para mim, é para a gente frutificar. E é a segunda lição. A primeira, vida é sagrada e a gente tem que fazer o bom uso dela. Por último, a lição é: a vida tem que ser frutífera. Desde Gênesis a gente vai perceber Deus fazendo do homem crescer e multiplicar e dominar. E daí a gente vai para João 14, falando sobre a videira. Quando nós estivermos em Jesus, nós somos ramos, mas toda vez que a gente estiver em Jesus, é automático a gente fazer o quê? Frutificar. Coloca aí João 14, pessoal no... João 14 ou 15? É 14, né? Será que eu errei? É 15? Eu errei o capítulo, por isso que acho que vocês... Então, por isso que eu vou fazer de conta que é por isso que vocês não responderam, tá? Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. E aí você pega essa passagem, você vai perceber muito sobre frutificar, e vai falar sobre quem está nele, não é pouco fruto, é fruto. São frutos, é muita. Então a gente não pode pensar que a gente está nessa vida. Não, então eu estou. Meu querido, eu queria perguntar para você: que tipo de figueira você tem sido? Eu sei que se eu perguntar
Que tipo de figueira você tem encontrado? Ah, aí vem rápido, né? Vixe, pastor, tem encontrado essa daí, vixe, na família, na casa, no trabalho, na igreja. Mas não é essa a pergunta. A pergunta que eu faço: que tipo de figueira você tem sido? Que tipo de figueira eu tenho sido? Eu quero dizer que todas as vezes que eu prego aqui, meus queridos, domingo eu falei sobre o noivo, e falei, vocês não têm noção como que surge uma palavra com um pastor. Eu falei para a Nilva saiu daqui e falou assim, meu Deus, ai que palavra, mas eu estou moído, parece que Deus falou comigo, mas eu fiquei muito triste, porque eu não tenho realmente, parece que tem faltado muito dessa paixão, dessa entrega, desse olhar para esse noivo. Eu falei, você quer saber como que Deus falou comigo? É a hora que a gente estava voltando, e eu voltando feliz de tudo, porque a gente vive muito bem, eu, você, aí nosso casamento é maravilhoso, e que a gente não sei o quê, e que eu estava feliz com todo esse passeio. O Espírito Santo na hora falou assim, e eu, onde faço parte? E eu, você está feliz, você faz tudo isso para a Nilva faz tudo isso para você, e a família, e tudo isso por causa da minha bênção, mas eu quero dizer que você não tem feito nem a metade para mim do que você tem feito para a Nilva. Você acha que é gostoso? Daí você fala assim, pastor, mas por que você prega então? Porque cada vez que eu prego, eu assumo um compromisso diante dele de melhorar. Cada vez que ele fala, porque isso é a palavra não é pra gente, por isso que às vezes a gente, olha, você é o nenezinho de Deus, bonito, você é a ovelhinha preferida dele, você é o bilu-bilu dele, isso daí não muda, gente. Agora quando vem uma palavra que fala assim, olha, eu tenho sido uma videira infrutífera, não, eu tenho gerado alguma coisa, mas tenho gerado pouco. Quantas pessoas, como Jesus passou ao lado daquela figueira e não pôde ser alimentado, quantas pessoas têm passado por mim, e eu não tenho talvez dado o fruto que essas pessoas precisam. Não, mas eu prego aqui, isso daí é um fruto, mas não, e no dia a dia, e como? Isso daí não é para gerar algo assim, nossa pastor, Deus, a gente nunca vai chegar no padrão. Lógico que a gente nunca vai chegar, mas Deus, você sabe por que Davi foi o homem segundo o coração de Deus? Você vai lá, em termos de falha, Davi tem mais falha do que Daniel. Você não encontra falha em Daniel, você não encontra falha em José. Eu poderia falar alguns nomes que, de longe, olhando com os meus olhos, são bem melhores do que Davi. Mas daí Deus fala que Davi é o homem segundo o coração dele. Porque Davi, ele tinha um desejo, um desespero pela presença de Deus e por agradá-lo. O que eu posso fazer? Eu vou lá buscar a arca, eu quero que a arca esteja aqui, eu quero fazer uma tenda, eu quero arrumar músicos para ficar tocando 24 horas diante da arca, que é a presença de Deus. Eu quero ensinar essa nação de Israel a adorar, a reconhecer a grandeza, a majestade. Mas e a hora que você erra? A hora que um profeta, você sabe quando o profeta Natan repreende Davi? Ele é o rei, ele podia falar assim, tudo bem, eu sei que você é de Deus, sei que você entende tudo assim, mas vem cá, vamos lá para a guilhotina para ninguém saber disso daí e zerar tudo. Não, sabe o que Davi, o rei, o homem mais poderoso do mundo faz? Ele cai de joelho, pequei contra o meu Deus. E daí ele vai lá e faz o salmo maravilhoso, 51, 32, não retires de mim o teu espírito. A preocupação não era, e o trono? Você não vê ele falando, Senhor, tem misericórdia, que eu não perca minha moral, o meu trono, que eu continue sendo um guerreiro valente. Não, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Volte a dar alegria da tua salvação. Me ensine a trilhar o caminho correto, que eu vou ensinar para todos. Sabe, a gente aqui não é, de repente, que eu não sou, que eu sou. Não, toda vez diante de uma palavra dessa, eu percebi, eu falar assim, nossa, eu acho que lá em casa, meus pais já vieram procurar fruto e não acharam. Que tipo de fruto? Obediência, paciência, mansidão, domínio próprio. Eu já sei que talvez meu cônjuge já passou esperando, necessitando de um fruto, testemunho, de uma vida santa, de uma vida rendida aos pés, tantas coisas, e talvez ele tenha passado e não tenha encontrado.
a sociedade, trabalho e tantas coisas. Porém hoje é dia de falarmos: Senhor, eu aprendi que o Senhor fica muito indignado com a frustração, com a vida vazia, com tudo isso que às vezes eu tenho vivido. Mas nessa noite eu quero fazer como Davi, me colocar diante do Senhor e pedir perdão. E eu sei que existe, a gente está falando muito sobre ganhar Pirajuí, e a gente tem percebido, eu não sei você, não sei se você tem se atentado, mas tem vindo gente, um monte de gente. Eu acho que cada domingo tem entrado de 70 a 100 pessoas novas. Essas pessoas estão vindo o quê? Eu quero dizer que estão vindo atrás de frutos. Mas às vezes o fruto que ela precisa, uma música maravilhosa, uma palavra. Mas sabe aonde que essa pessoa vai se alimentar? O dia que você encostar nela e começar a falar, contar o teu testemunho, você estender a mão, o dia que você der um sorriso, o dia que a pessoa perceber: puxa, tem diferença aqui. Aqui são árvores frutíferas, não são só uma árvore com folha. Não é uma igreja que a gente passa: olha, a igreja é grande, olha, tem ar-condicionado agora, eles estão fazendo, olha, está tendo movimento. Tudo isso é folha. As pessoas vão ser tocadas na medida que elas experimentarem o fruto que sai da minha vida, da tua, de cada um de nós. E a hora que elas perceberem: isso está matando a minha fome, isso está matando a minha carência, isso está matando a minha necessidade, isso eu estou realmente conhecendo algo diferente, que é o fruto do Espírito Santo que habita em cada um de nós, e a gente pode compartilhar em nome de Jesus. O Ministério de Louvor pode vir à frente aqui. Essa palavra tem a ver com todo esse avanço nosso. Eu sei que, eu vou falar para você assim, eu fiquei sabendo, assim, que eu iria pregar, foi mais ou menos hoje, ontem à noite, hoje, e eu fiquei pensando uma palavra, porque eu tenho trazido palavra muito de ensino, muito de despertamento, e hoje eu confesso que eu fiquei, acho que até as 4 horas, até as 5 da tarde, falando: Senhor, eu quero uma palavra de cura, quero uma palavra para as pessoas saírem lá e serem curadas, serem tocadas, e eu fiquei assim, querendo uma palavra gostosa para vocês, mas não consegui, não saía, e o Espírito trazia, falou: não, porque o que gera vida é a palavra, como eu falei, genuína, verdadeira, o que vai mudando, porque talvez a cura que você precisa, como a de Jó necessitava de uma transformação, mas veio através da frutificação dele. À medida que nós começarmos a avançar, a nos tornarmos melhores, pelo auxílio do Espírito Santo, por essa palavra, cada vez mais que a gente perceber e falar assim: Senhor, eu preciso crescer, eu preciso melhorar, eu tenho falhado. Meu querido, isso vai gerar algo, não só de testemunho, mas na medida que as pessoas forem sendo alcançadas pelo meu fruto, o Senhor vai depositando cada vez mais. É aquela coisa, a fonte nunca falta. Você já viu faltar água de fonte? Não, porque é uma água que se renova, os frutos vão cada vez mais, e as pessoas vão querer cada vez mais ficar perto de você. Eu sei que uma das coisas que eu sinto aqui, sinto agora, é que muitas pessoas aqui precisam de uma mudança, de uma transformação, principalmente na sua vida relacional, na sua vida de relacionamento com a família, na igreja, na sociedade, porque está cada vez mais difícil conviver com pessoas, e às vezes a gente tem sido frustrado, a gente tem sido machucado, a gente tem se decepcionado, mas a gente só está olhando as pessoas como figueira. Para que a gente parar de olhar as pessoas como figueira e a gente começar a olhar as pessoas como necessitadas da graça e do amor que repousa sobre mim por causa de Jesus. Meu querido, você vai perceber, você vai começar, as pessoas talvez que hoje te incomodam ou que te frustram, essas pessoas vão querer ficar perto de você, querer aprender, vão pedir perdão, vão fazer, porque as pessoas vão perceber que precisa de você, porque você gera paz, gera alegria, você muda ambiente, você
Por quê? Porque elas descobriram que não tem só folha, descobriram que tem fruto. Que essa igreja, que cada pessoa, e na medida que nós fizermos isso, meu querido, as demais coisas serão acrescentadas. Não vai faltar fruto nem para nós, não vai faltar folha, porque daí Deus vai cuidar, Deus vai fazer, daí nós vamos viver a plenitude da sua vontade. Nós seremos as figueiras para quais nós nascemos, nós seremos as fontes, nós seremos o sal da terra, a luz do mundo, e aonde quer que nós estejamos, pessoas vão passar e vão parar, porque vão querer experimentar do fruto que tem na minha vida e na tua vida. E daí, sabe, elas vão querer, peraí, mas onde que é, o que que é? Elas vão querer ter contato com você, você vai trazer muita gente para a igreja, mas por causa disso, e automaticamente o Senhor vai abençoar a sua vida. Então, se você queria uma palavra de bênção, de cura, de restauração, se você precisa e a gente precisa, se torne uma figueira frutífera, que as demais coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor, assim como fez na vida de Jó não, porque tem muita gente que fica assim, não, eu quero ser uma bênção, mas primeiro eu preciso aprender, eu quero dizer que você nasceu já como figueira, você já nasceu como uma árvore para produzir, para gerar. Então você só precisa começar a falar, olha, então eu estou aqui, eis-me aqui, usa-me a mim, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Vamos cantar.